Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicoterapeuta sistêmica, especialista em neurociências. Estarei com vocês à frente da segunda temporada do Conexão Educativa, para falarmos sobre educação, cultura, comunidade escolar, processos educativos e muito mais. No programa de hoje, falaremos sobre um tema de grande relevância social e formativa: o trabalho com adolescentes aprendizes, a inclusão de jovens no mercado de trabalho, por meio da aprendizagem profissional. Ela é uma ferramenta essencial para promover cidadania, reduzir desigualdades e preparar futuros profissionais de maneira ética e responsável. A Lei da Aprendizagem, Lei nº 10.097 de 2000, estabelece direitos e deveres tanto para os adolescentes quanto para as empresas e instituições formadoras. Ela cria uma ponte entre a educação e o mundo do trabalho, permitindo que adolescentes entre 14 e 24 anos adquiram experiência prática acompanhada de formação teórica. Essa prática não só contribui para o desenvolvimento de competências profissionais, mas também fortalece valores como responsabilidade, autonomia e trabalho em equipe. No entanto, esse processo exige cuidado e atenção. Os profissionais envolvidos, educadores, supervisores, gestores e tutores, têm um papel fundamental no acompanhamento e orientação desses jovens. É necessário garantir um ambiente seguro, inclusivo e respeitoso, que considere as especificidades da fase da adolescência e promova não apenas o desempenho profissional, mas também o crescimento pessoal e social. Dessa forma, o debate de hoje se propõe a refletir sobre os desafios, responsabilidades e oportunidades do trabalho com adolescentes aprendizes, destacando a importância da formação adequada dos profissionais e das práticas institucionais que respeitem os direitos e potencialidades desses jovens. E para debater sobre esse assunto, temos a honra de receber o meu irmão, Estevão Costa de Andrade. Hoje o Estevão ele é consultor da RENAPSE no Brasil e ele vai trazer para nós uma noção maior de toda essa temática. Seja bem-vindo, Estevão, é uma alegria estar aqui com você hoje para a gente conversar sobre esse tema. Boa noite, Lívia, boa noite a todos. Alegria toda nossa poder estar aqui e falar um pouquinho mais da lei da aprendizagem. Então vamos lá. Para começarmos, eu gostaria de saber um pouquinho. Na sua opinião, por que é importante inserir adolescentes no mercado de trabalho por meio da aprendizagem, Estevão? Então, hoje nós temos aí essa lei, a Lei 10.097, é uma lei que regula o trabalho infantil e o trabalho de jovens, né? Por que é importante que possamos fazer esse trabalho através da lei? Há muito tempo atrás, e hoje ainda existe, a gente a todo tempo vem saber de locais que mantêm jovens trabalhando de forma, vamos dizer assim, informal, né? E jovens são submetidos a várias situações, por exemplo, a gente sabe de jovens que carregam peso em excesso, que não pode acontecer. A gente sabe de jovens que fazem trabalho insalubre, trabalho de periculosidade. Então a lei ela é fundamental. É importantíssimo que os jovens possam trabalhar, o jovem de 14 anos acima, possam trabalhar dentro da lei para ser regulado, para que possam ter a devida orientação, para que eles possam ali executar realmente o que compete ao jovem nessa idade, poder executar. Então, Lívia, hoje se a gente não faz esse trabalho através da lei, se a gente não coloca o jovem através da lei da aprendizagem, o jovem pode sofrer de várias maneiras. E a fiscalização hoje, ela pega muito em cima. A todo momento é descoberta aí locais onde está tendo um jovem trabalhando informalmente. Jovem que trabalha em excesso de horas, jovem que trabalha trabalho noturno que não pode, né? Então a lei ela é fundamental, é importantíssimo que eles possam trabalhar dentro do formato da lei da aprendizagem. Estevão, e de que forma você acredita que o trabalho como aprendiz pode contribuir para a construção da cidadania desses jovens? Ótima essa pergunta. O aprendiz, enquanto programa,
Ele vai participar ali de horas práticas e horas teóricas durante todo o contrato dele. Esse contrato é um contrato de prazo determinado. O jovem, ele fica 2 anos de contrato, são 24 meses. Dentro desses 22 anos, ele vai fazer parte teórica e parte prática. Todas são consideradas trabalho. Então, na parte teórica, ele começa fazendo, assim que assinada a carteira desse jovem, ele começa a fazer um curso e dentro desse curso ele vai fazer etapas. A primeira etapa a gente chama de módulo integração. Dentro do módulo integração, o jovem vai aprender um pouquinho de cada coisa. Ele vai aprender ali sobre a própria CLT, que são as leis trabalhistas. Ele vai ver um pouco de cidadania. Ele vai aprender sobre DSTs. Ele vai ver sobre drogadição, por exemplo. Então, o jovem, até ele concluir esse contrato dele, ele vai estar aprendendo coisas que vai se tornar um cidadão, né? E aí a gente entende, e a gente tem vários jovens que já passaram por esse programa lá na Renaps. Hoje, na verdade, nós temos aí, se a gente for pegar desde que a Renaps está desde 1994, trabalhando com programas de jovens. Então nós temos jovens aí que hoje são donos do seu próprio negócio. Nós temos jovens hoje que são palestrantes. Nós temos jovens que se formaram em medicina e odontologia. Nós temos jovens nossos que hoje têm cargo de confiança nas empresas, cargo de gestão. Então, o programa de aprendizagem, ele alia a prática à teoria. O jovem, durante todo o contrato, ele vai ter cursos. Primeiro, 10 dias de curso, que é o modo de integração, depois ele vai para a empresa, começa a trabalhar, e uma vez por semana, em vez de ir para a empresa, ele volta para as horas teóricas. Todos esses cursos, toda essa capacitação, contribuem bastante para ele se tornar um cidadão. E aí nós temos toda a integração do conjunto da lei da aprendizagem, aonde ele tem que estar estudando na escola para poder fazer parte do programa. Assim nós combatemos a evasão escolar, estamos contribuindo para a cidadania desse jovem, automaticamente para a cidadania da população da cidade, né? Perfeito. E dessa forma, como é que você acredita que esse trabalho influencia na cidade como um todo, já que você expandiu para a cidade? Quais os impactos sociais positivos desse programa Jovem Aprendiz? Bom, o primeiro que eu falo, como eu falei agora, eu volto a falar, é o combate à evasão escolar. Hoje o aprendiz, para ele ser aprendiz, ele tem que estar estudando ou pelo menos já ter concluído o ensino médio. Então, como o jovem quer muito permanecer no seu contrato, porque ele quer receber os seus salários em todo mês e ele quer dar continuidade de todas as formas, ele vai permanecer na escola. Então, o primeiro é o combate à evasão escolar. Segundo, esse jovem, durante todo esse contrato dele, vai ser estimulado a crescer profissionalmente, a atuar naquela área que ele está aprendendo. Hoje nós temos dentro da aprendizagem várias áreas. Então, as empresas nos procuram. Eu preciso de colocar um jovem aqui na minha área administrativa. O jovem vai ser registrado como aprendiz, vai fazer o curso de auxiliar administrativo. Nós temos cursos como o estoquista, nós temos o CBO hoje, que a gente coloca como recepcionista, nós temos o alimentador de linha de produção, nós temos outras áreas também, onde o jovem consegue, e muitas vezes nessas áreas, eles acabam se encontrando o que ele quer fazer. Então o jovem começa lá com a gente, né, como aprendiz. No meio desse contrato, muitas das vezes ele já está perto de prestar o seu vestibular, e aí ele descobre ali qual que é a área que ele quer atuar. Então, quando ele começa a atuar nessa área, ele vai contribuir também para a cidade toda. A gente consegue, através do programa, evitar que os jovens permaneçam na rua, porque ele faz todo o contrato dele de trabalho no contraturno escolar. Então, se ele está estudando de manhã, à tarde ele está trabalhando. Se ele está estudando à tarde, de manhã ele está trabalhando. Se não fosse o caso, ele poderia estar na rua, como a gente vê muito acontecer. Acaba entrando por outros mundos, né? Que a gente vê muito aí e que esse programa combate.
Na verdade, o programa ele é uma prevenção. Nós tivemos aí há pouco tempo uma reportagem onde fala que hoje a maioria da população carcerária nossa está compreendida entre 18 e 27 Nossa. anos. E o programa da aprendizagem é de 14 a 24. Então, o jovem, quando ele entra nesse programa, é uma prevenção para que ele não possa se tornar ali desses que vai compor a população carcerária. Estevão, e quando uma empresa ela quer trazer um jovem para trabalhar com ela, qual seria o processo? A quem que ela deve recorrer? Sim, vamos lá. O que a lei diz hoje? A lei diz que toda empresa que não seja nem optante do Simples, nem microempresa e nem EPP, que é de pequeno porte, se ela estiver fora desses 3 enquadramentos e ela tiver de 7 funcionários acima registrados no CNPJ, ela já tem que cumprir com uma cota de aprendiz. Que cota é essa? Ela pega a quantidade de colaboradores registrados no CNPJ dela, então existe uma cota mínima e uma máxima. Cota mínima é 5% da quantidade desses colaboradores e a máxima é 15%. Aí o pessoal pergunta, mas por que uma cota mínima e uma máxima? Por que uma máxima? Porque se não existir essa cota máxima, existem empresas que vão fazer a substituição de mão de obra. Ela vai ter só aprendiz. Então, e o aprendiz, ele é aprendiz na empresa. Ele precisa ter lá os outros efetivos que vão ali poder direcionar ele para o trabalho dele. Então, a empresa fala, eu sou optante do Simples, então não posso ter? Pode. Não tem a obrigatoriedade. Não vai ser notificado pelo Ministério do Trabalho para cumprir a lei. Pode ter, mas desde que seja dentro dessa cota mínima e máxima. Então a empresa fala assim, eu sou optante do Simples, tenho 10 funcionários. Você pega 5% ou 15% desses 10 funcionários, é a quantidade de jovem que você pode ter. No final, depois eu vou deixar aqui o site. Então, tanto o empresário quanto o jovem ele vai poder entrar no site, fazer o seu cadastro, se o jovem quer se tornar um aprendiz. Pode falar o site agora? O site nosso é www.renapse.org.br. Quando o jovem ou empresário entrar nesse site, lá vai estar direcionado: quero ser jovem, preciso de um aprendiz. Então, é uma das formas que o empresário tem de chegar até nós para poder ter esse aprendiz. E isso é muito importante. Há um mês atrás, uma paciente me perguntou se eu achava que o filho deveria, o filho de 17 anos, se ele deveria ir, né? Ela ficou com medo de comprometer, porque ele está terminando o 3º ano do ensino médio. Eu lembrei porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Na época não tinha a lei da aprendizagem ainda, mas eu assinei a carteira de trabalho e comecei a trabalhar. Isso fez toda a diferença na minha vida, né? Então eu falei para ela da responsabilidade de todo esse trabalho. Mas quando nós pensamos no trabalho como um todo, né, e dentro desse processo, o que você acredita que pode acontecer de mudanças sociais que possam gerar aí, trazer mais benefícios, uma ampliação desse acesso ao trabalho digno para adolescentes? Você que está lidando com isso de tão perto. Sim, nós temos aí uma quantidade enorme de pessoas que não tiveram oportunidade de ter a primeira chance de trabalho, né? Que muitas vezes, com 18, 19, 20 anos, vai atrás de um emprego e quando ela chega na empresa, o pessoal da empresa pergunta assim: quais foram as suas experiências profissionais? E se ninguém nunca deu uma oportunidade para essa pessoa, ela nunca teve uma experiência profissional. A lei da aprendizagem, o jovem ele tem a carteira assinada, né? Ele é uma pessoa seletista e toda essa experiência já conta para os próximos trabalhos dele. Então a gente vê muito aí hoje as empresas, quando vai contratar um funcionário, pega o currículo dele e lá está escrito que ele foi aprendiz. Já é um passo bem grande dado para que a empresa possa aceitar esse jovem ou essa pessoa, né? Porque, como você mesmo disse,
Igual você, eu comecei a trabalhar com os meus 13 anos, 12, 13 anos. Na época eu trabalhava no escritório do meu avô, eu fazia serviço de office boy, ia para banco, ia para cartório, ia para correio, mas não tinha carteira assinada. Então eu trabalhei ali até os 17 anos sem carteira assinada, fora da lei da aprendizagem. Se tivesse essa oportunidade de trabalhar com a carteira assinada, isso tudo já conta como experiência para você ir para um próximo emprego ou para uma próxima oportunidade. Dentro desse programa, o jovem tem um acompanhamento psicossocial. São as psicólogas e assistentes sociais. Então, ela faz o acompanhamento do jovem e da família. Nós temos casos ali, muitas vezes, que só o jovem está colocando renda dentro de casa. Muitas vezes a mãe está desempregada, o pai está encostado, e só o jovem, com o seu contrato de aprendiz, que está levando renda para dentro de casa. E a gente percebe, então, que aí, ele levando renda para dentro de casa, ele está ajudando também naquela fase social que a família está vivendo. Nós temos casos, por exemplo, e todo final de ano a gente faz uma ação maravilhosa chamada Natal Total, onde todos os colaboradores nossos visitam as casas daqueles jovens que estão numa situação mais crítica, para que a gente possa ali levar uma palavra de conforto, estar junto com essa família, levar uma cesta básica. Então a gente visita muita casa, às vezes a mãe tem lá 5, 6 filhos, né, a escadinha, mora só ela e os filhos, e o mais velho que está com 14 ou 15 anos está trabalhando, está ajudando dentro de casa, sabe? Estevão, isso é tocante, né? Porque é uma responsabilidade tão novos. Mas falando sobre responsabilidade, o que a lei da aprendizagem diz sobre os direitos e os deveres desses aprendizes? Sim. Primeiro, quais são os direitos do jovem como aprendiz? Ele tem direito à carteira assinada, ao salário mínimo hora dele, a hora de trabalho reduzida, ele tem direito a 13º, férias, FGTS. O FGTS do aprendiz ele é 2%, do funcionário normal é 8%, mas ele recebe o seu FGTS. O jovem ele tem direito ao vale transporte, por exemplo. E quais são os deveres desse jovem? Antes de você falar dos deveres, qual o valor do salário deles hoje? Hoje o salário do jovem é calculado em cima do salário mínimo. Então ele é salário hora. Se o jovem pode trabalhar 4 horas por dia ou no máximo 6 horas por dia. É diferente do estagiário. O estagiário, por exemplo, hoje o estagiário trabalha até 8 horas por dia. O aprendiz ele trabalha no máximo até 6 horas por dia. Então, um jovem hoje que trabalha 4 horas dia, segunda a sexta, que dariam 20 horas semanais, ele recebe mais ou menos um salário hoje de R$ 770, por exemplo. Se for de 6 horas, um pouco a mais do que isso. Tá. 6 horas, um pouco mais. Se for 6 horas, chega até 800, 900, mais ou menos. Certo. E a empresa pode, só para frisar aqui, a empresa pode pagar uma condição mais favorável. Ela não pode pagar menos do que o salário mínimo hora. Entendi. Então, nós temos algumas empresas que, para motivar, ela paga um pouco a mais do que isso. Muito bom. E os deveres? Então, os deveres do aprendiz, ele tem que cumprir toda a sua carga horária teórica e a prática. Ele tem que ter assiduidade. Ele tem que se comprometer com o contrato dele. Ele tem que estar frequentando a escola. Nós temos um acompanhamento educacional que, ao final de cada semestre, pede o boletim do jovem para ver como que está. Se ele está frequentando, a frequência dele. Se o jovem abandonar a escola, automaticamente ele sai do programa. Então, é um dever dele também frequentar a escola, né? Terminar a escola e ser assíduo. Né? Não, se o jovem está faltando demais por conta do trabalho, não pode. O que a lei diz é que, em primeiro lugar, é a escola, depois o trabalho. Era até isso que eu quero aprofundar, é a questão. Né? Em que aspectos a legislação protege o adolescente contra o trabalho infantil? Então, como eu disse lá no começo, quando o trabalho infantil se dá de forma informal, fora da lei da aprendizagem, da regulação da lei, esse jovem, a primeira coisa que ele faz é abandonar a escola. Né? Ele
ele está ali trabalhando e muitas vezes se matando. Nós, por exemplo, nós já tivemos caso de jovens que a gente descobriu que estava trabalhando numa indústria de produto química, jovem de 11 anos, de 12 anos, lavando aqueles galões que vêm com produto químico e acabando com a mão. Não tinha nem digital mais. Esse é um dos casos que a gente fica sabendo. Então, esse jovem, a primeira coisa que ele faz é abandonar a escola. Ele não frequenta a escola. Ele fica ali porque a empresa fala, quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha. E esse mais ele ganha pouca coisa. Não chega a salário mínimo a hora que ele ganha. É uma exploração do jovem, né? Então, quando a gente tá fazendo esse formato da lei da aprendizagem, tem toda essa regulação e fiscalização. Exemplo, nós temos aprendizes que estão trabalhando nas empresas e muitas vezes chega para a gente e fala assim, eu estou lá no supermercado e eles estão me colocando para fazer trabalho insalubre. Automaticamente a gente vai fazer a fiscalização na empresa, né? Nós temos o pessoal que faz esse acompanhamento. Então, no trabalho informal não existe nada disso. Estevão, explica para o nosso público o que é um trabalho insalubre, porque tem muitos jovens nos assistindo que talvez não saibam ainda. Sim. Trabalho insalubre, por exemplo, é um trabalho onde que, vamos pegar um exemplo, uma empresa de cosmético. Empresa de cosmético, lá dentro é fabricado os cosméticos, os produtos, os perfumes, os esmaltes. Tudo isso, se o jovem ou o funcionário que está trabalhando não tiver o EPI, né, que são os equipamentos de proteção necessários pela lei, o jovem acaba se intoxicando muitas vezes, né? Isso vai fazendo um mal para ele, esses produtos. Nós temos aí casos, por exemplo, de empresas que trabalham muito com tipos de tintura, por exemplo, que é uma química forte. Se o jovem ou o próprio colaborador não tiver essa proteção, ele é submetido a essa insalubridade. São condições que muitas vezes fazem mal para o organismo da pessoa. Como temos também a periculosidade, que traz perigo. Posto de gasolina, por exemplo, o jovem que trabalha ou funcionário num posto de gasolina, ele é um local de perigo, porque é inflamável, pode explodir, pode acontecer, então é um local de periculosidade. As usinas de cana, nós temos vários jovens aprendizes em usinas de cana, né? Só pode trabalhar 18 anos acima nesses locais, insalubridade ou periculosidade, o aprendiz ele tem que ter 18 anos acima. O menor de 18 não pode. Esse é o primeiro ponto, né? Porque a lei da aprendizagem vai de 14 a 24 anos. Então, nos locais de insalubridade ou de periculosidade, que é perigo, primeiro ponto, o jovem de 18 acima, o menor não pode. Segundo ponto, ele tem que trabalhar com os EPIs necessários. Terceiro ponto, tem os graus de periculosidade e insalubridade, que dependendo do grau, mesmo com a idade de 18, o jovem não pode trabalhar. Entendi. E aí, quais são as penalidades que existem para as empresas que não cumprem a cota de aprendizes ou para que infringem essas leis e colocam em risco esses menores? Essas empresas, primeiro, são autuadas pelo Ministério do Trabalho. Tem a fiscalização. A que não cumpre a cota, por exemplo, ela recebe a notificação, ela precisa cumprir. Se ela não cumpre, ela é multada, recebe uma multa, é autuada e é reincidente, ela recebe um novo prazo para cumprimento. Se ela insiste em não cumprir, ela recebe nova notificação e autuação. A terceira autuação dela, ela tem que assinar um TAC. E aí vai para o Ministério Público do Trabalho. Já sai das mãos do Ministério do Trabalho para o Ministério Público do Trabalho. Então, assinando um TAC, ela impede ela de fazer uma porção de coisas, inclusive licitar. O que é um TAC? Termo de ajustamento e conduta, né? Elas têm que assinar um termo de ajustamento e conduta, se comprometendo. Nós já tivemos caso de empresas grandes que precisavam cumprir, foram autuadas, chegaram no TAC e nos procuraram. Então ela aí ela se compromete a cumprir, né? E se colocar dentro da lei novamente. Agora há pouco você disse que muitas vezes os jovens chegam em vocês dizendo: eu estou fazendo um trabalho insalubre, eu estou fazendo algo. Como que vocês garantem que eles tenham conhecimento sobre os direitos e os deveres deles? Isso tudo eles vão ver no primeiro curso que eles fazem lá com a gente, que é o módulo integração.
Lá os professores já trabalham com ele tudo o que pode, o que não pode, né? O que eles devem fazer na empresa, o que eles não podem fazer na empresa. Então o jovem já sabe, por exemplo, você está lá no supermercado e o pessoal do supermercado está pondo para carregar aqueles fardos pesadíssimos de arroz, que vai além do peso que o jovem pode pegar. Ele vai levar isso para o professor dele. O professor dele já comunica com o pessoal que faz essas visitas, né? Que é o pessoal do psicossocial. Mas o que acontece? Nós temos um outro lado também. Nós temos um lado que muitas vezes o jovem ele cria aquela situação. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer a visita lá no estabelecimento. Confirmar o que está acontecendo, se está acontecendo, por que está acontecendo. Exemplo, nós temos um caso, às vezes, de jovem que furta dentro da empresa. Né? No caso do furto, se for comprovado através de câmera, né? As câmeras do empreendimento lá da empresa filmam ele furtando. Ou se tem ali alguma pessoa que viu e que vai relatar isso, né? Aí o jovem ele é desligado imediatamente. Aí o pessoal pergunta assim, então, o jovem deu problema na empresa, ele pode ser desligado? Não. Para ele ser desligado, só se for em situações extremas, como o furto, como ele desacatou alguém lá dentro da empresa, né? Desacatou o dono, desacatou o gerente, o superior dele, ou desacatou outra pessoa. Agora, em outros casos, o jovem está lá na empresa dando trabalho, a empresa passa o trabalho para ele, ele não quer fazer, ele se recusa, né? Está chegando atrasado todo dia. Rapidamente a empresa precisa comunicar a Renaps, ela vai mandar um e-mail relatando isso e pedindo para que possa ser convocado o jovem. Aí nosso pessoal convoca o jovem, o responsável. Esse jovem vai assinar um TAR com a gente. O TAR é como se fosse um TAC, por exemplo. Ele vai se comprometer a mudar. Assinou ele, se ele for menor de 18, assina ele o responsável. Se ele tiver 18 acima, só ele. Ele assinou, ele volta para a empresa, nós comunicamos com a empresa que foi assinado o termo e a empresa tem um mês para avaliar se ele mudou. Passou um mês, se esse jovem não mudou, continua do mesmo jeito, ele pode ser desligado pela inadaptação. Ele não adaptou. E dessa forma nós temos uma comprovação de acompanhamento dele. O papo está muito bom, mas agora eu vou precisar chamar uma pausa para o nosso intervalo. Já já a Conexão Educativa está de volta.